ponto alto lá da imersão para empresários foi a reforma tributária, né? Você, com mais dois colegas, trouxeram informações sobre isso, informações importantes. E aí teve a palestra sobre inteligência artificial, sucessão, etc., empreendedorismo feminino, que é uma parada, né, que as mulheres cada vez estão mais no mundo corporativo, transitando, fazendo negócios, liderando, né? E assim, cara, o que Moisés quer com isso? Na cidade pequena, todas as vezes que alguém resolve sair da mesmice, toda vez que alguém resolve fazer alguma coisa diferente, eu lembro logo do mito da caverna de Platão, né? Deve conhecer também. Um sujeito que ousou ir lá fora olhar o que era aquela bola de fogo, né? E aí, cara, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Começam a surgir aquelas expectativas, aquelas curiosidades, né? Aquelas teorias da conspiração. O que Moisés quer com isso? Quer chegar aonde, né? Vai ser candidato, vai querer o quê? Não sei o quê, tal, tal, tal. O Bonito é uma cidade que tem um quantitativo de contadores bem relevante, diga-se de passagem, né? Por conta daquele momento ali de 1996, 97, da lei do Rio Bonito como paraíso fiscal, etc. Então, as coisas mudaram em 20 anos, mas fica sempre essa expectativa quando qualquer pessoa de qualquer segmento de repente aparece assim, logo surge uma série de elucubrações. O que Moisés quer com isso? Essa pergunta, a gente tinha que ter combinado antes essa pauta, mas eu gosto do improviso porque desafia, né? Desafia. E eu não sentaria aqui se eu não me sentisse preparado para responder qualquer pergunta sua. E obrigado pela pergunta. Flávio, vamos lá. O que eu quero com isso? É uma ótima pergunta. Uma das coisas que eu acho mais importante na vida de um ser humano é a relevância, tá? Então, se você ganha um superpoder, como o Homem-Aranha, né? Eu vi o filme e o velho falou lá, o avô falou assim para ele: grandes poderes imputam grandes responsabilidades. Se eu estou enxergando algo importante, de relevância, que eu acredito que pode somar a nossa sociedade, a nossa comunidade como um todo, por que não fazê-lo? Porque quando algo bate na sua mente dizendo, cara, tem coisa aqui, você começa a pensar naquilo, que eu não estou pensando nisso há um mês atrás, há 2 meses. Estou pensando sobre isso já há 2, 3 anos. O próprio escritório, Flávio, quando eu projetei, a parte de cima do escritório já é um lugar para fazer evento. Para você dar palestras, treinamentos, curso, mentoria. O advogado e nosso amigo Ademir Peixoto, em 2024, inaugurou o nosso espaço com uma imersão para advogados, um sábado o dia todo pago pelos participantes. Foi um eventaço também, teve 4 palestrantes, né? Todo mundo saiu de lá feliz, com um conteúdo incrível, a gente produziu muito conteúdo lá. Então já vem com essa mentalidade de trazer para o mercado informação, trazer para o mercado capacitação, fomento. Tem que gerar um impacto de verdade. Tá? Na imersão, talvez a gente tenha conseguido atingir um objetivo que foi trazer para os empresários presentes consciência, despertar neles o seguinte: meu amigo, você não está sozinho, você não precisa ficar inerte, você não precisa esperar a onda chegar até você. Vamos se mexer, vamos junto. Estou aqui para te ajudar. Conversa com o seu contador, traz ele para perto. Eu vou lá falar com ele se você quiser. Se quiser trocar também, tá tudo certo. A gente está aqui para te ajudar. Mas o que eu trouxe para o mercado? Informação, impacto, relevância. Um evento como esse fomenta a economia, conecta pessoas e faz com que você acesse informações nessa troca que vai agregar para o teu negócio e você vai trocar também agregando para o outro, né? E você sabe que o Eneagrama surgiu a partir da fala do Vladimir Carvalho. Porque, surpreendentemente, ele falou do Eneagrama na palestra dele. Faltando ali uns 20 minutos para acabar a palestra, né? A palestra durou em torno de 1 hora e alguma coisa. Ele falou do Eneagrama lá. Eu conheço o Eneagrama já há bastante tempo.
Já fiz essa imersão com o Dr. Nogueira 2 vezes. Primeira vez eu fui com meus pais, depois eu levei minha equipe inteira. Eu levei todo o meu escritório para lá, sábado e domingo. E a gente fez essa imersão com o meu time, porque eu entendi o poder que é essa imersão. E eu vou te falar, Flávio, hoje se você olhar as nossas avaliações no Google, tá? São mais de 185 avaliações no Google, e você vai ver como os clientes respondem às experiências que eles têm com a nossa equipe. Os elogios são de cordialidade, atendimento ágil, profissional, entre outros. Mas isso é fruto de muito trabalho e estudo, Flávio. A gente estuda muito para poder chegar, né, a entregar um serviço de qualidade dentro da nossa empresa. E isso passa pela capacitação das pessoas. E a capacitação das pessoas passa pela capacitação do empresário. É uma questão de cadeia, Flávio. Você tem uma sequência de fatores. E o Vladimir Carvalho trouxe, né, de forma brilhante, a explicação na prática de como ele utiliza o Enneagrama. Ele falou: eu estudo essa ferramenta desde meus 20 e poucos anos. Sendo que é um conhecimento milenar. É um conhecimento milenar. E ele trouxe lá na prática como que ele faz. E no nosso site enneagrama.darioalves.com, que é o site oficial da nossa imersão de sábado, o primeiro vídeo que tem lá, né? Tem o vídeo que eu faço a divulgação. Então agora é o segundo vídeo, na verdade, do Vladimir Carvalho, desse recorte da nossa imersão, o recorte dele explicando como ele utiliza o Enneagrama na prática. Porque o Enneagrama é uma ferramenta prática de aplicação. Mapeamento de perfis psicológicos, mapeamento da vaga, que tipo de perfil se encaixa em determinada vaga. Você imagina o poder que isso tem para o empresário, para um gestor, em que ele precisa colocar o cara no lugar em que ele vai dar o melhor dele. E às vezes você tem um cara, por exemplo, que não gosta de vender, e você bota o cara para vender. Às vezes tem um cara que gosta de vender e bota ele para fazer trabalho burocrático, repetitivo. Você vai matar os dois. E isso é fruto da ignorância do empresário, fruto de falta de capacitação do empresário, que acha que não precisa disso. Muitos empresários acham que não precisa estar nessa imersão. Besteira, para que isso? E não é nem pelo valor, porque está de graça praticamente, né? O custo da imersão, você está acompanhando aí, praticamente para pagar o buffet, né? O custo está bem alto, está bem baixo, aliás. Para a gente está alto, quer dizer, né? Mas o empresário ele acha que não precisa. O empresário ele acha que não precisa estudar, ele acha que não precisa ir para uma imersão igual a dos empresários lá, que o Vladimir falou isso. Rapaz, isso aqui era para estar muito mais gente. Lembra que ele, não sei se a entrevista que ele deu para. O Vladimir deu uma entrevista para a CIRB. Ele falou: olha, hoje a sua empresa pode ser a melhor e daqui a bem pouco tempo ela pode ser a pior. Porque o mundo está mudando muito rápido. Então você tem que estar acompanhando as tendências, tem que estar estudando constantemente. E era para ter muito mais gente aqui, né? Ele falou. Ele fala, inclusive, na entrevista que me deu, que muita gente que está na faculdade agora, depois que sair da faculdade, a atividade dele já não existe. Muito possivelmente, muito provável. Assim, isso foi impactante.